Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde ou boa noite, ou boa madrugada para você que nos assiste nessa hora. Eu sou o Dr. Walter Adriano, eu sou pastor, sou teólogo e sou especialista em ciências da felicidade. Eu tenho trabalhado durante todo o tempo como terapeuta familiar, terapeuta de casal e tenho ajudado milhares de pessoas no reino de Deus a encontrarem o seu verdadeiro propósito, a descobrirem o plano de Deus para suas vidas e viverem uma vida cada vez mais eficaz. É meu trabalho ajudar você e por isso hoje estou aqui com o objetivo de trazer mais uma revelação do Espírito Santo através da sua palavra para que você possa compreender os planos de Deus para a tua vida e você possa exatamente entender as respostas que Deus está dando para você, para que você possa ter uma caminhada de vitória diante deste mundo e diante da nossa luta na batalha espiritual. Pois bem, nós estamos agora exatamente na quarta aula da série Quebrando Bloqueios Estruturais. Eu acredito que se você chegou até aqui, é porque você assistiu a primeira, a segunda, a terceira, e agora você está comigo na quarta aula. É um grande prazer o feedback que temos recebido dos irmãos ali nas nossas redes sociais, enviando mensagem até no nosso particular do WhatsApp, agradecendo a Deus e também ao nosso ministério pela forma como Deus tem trabalhado em suas vidas através desta série. Quando Deus tocou o meu coração para apresentar esta série, foi no momento em que eu estava tendo experiências desagradáveis. Eu não entendia por que algumas coisas não estavam correndo bem em minha vida pessoal e em meu ministério. Foi então que o Espírito Santo iluminou-me e me fez entender que existiam alguns bloqueios que eu estava a enfrentar e que eu precisava exatamente identificar quais eram esses bloqueios, quebrar eles, e então aqui estou hoje, vivendo um momento diferente, vivendo uma fase da minha vida em que eu acredito que eu estou no caminho do milagre, estou no caminho da vontade de Deus e o plano de Deus se cumpre na minha vida a cada dia. Hoje, na quarta aula, sobre o tema Quebrando Bloqueios Estruturais, nós vamos dar o exemplo de Gideão. E para que você me possa acompanhar, nós vamos ler no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor desamparou-nos e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Versículo 15. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Bom, quando falamos de bloqueios estruturais, estamos falando exatamente das barreiras, dos impedimentos, das limitações que acontecem em nossas vidas e que nos impedem exatamente de usufruir, de conquistar a vontade de Deus, o plano de Deus e o propósito de Deus nas nossas vidas. A verdade é que muitos servos e servas do Senhor, falo exatamente não de crentes apenas, falo de servos e servas, pessoas que ministram para outros, pessoas que ministram no altar,
pessoas que ministram para os enfermos, para as almas, pessoas que fazem a obra ativamente. Muitos deles estão cheios de bloqueios e esses bloqueios têm impedido, em alguma área de sua vida, que a vontade de Deus seja plena, que a vontade de Deus seja perfeita. Nós vimos no livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porém, o apóstolo Paulo chama atenção para um fato: a renovação da mente, ela só acontece quando nós buscamos a palavra. Ela é necessária, ela é urgente, ela é precisa, porém, a renovação da nossa mente só acontece quando nós buscamos a palavra com fome e sede de justiça. No caso de Gideão, era um jovem cheio de sonhos, mas a Bíblia diz que ele vivia em um contexto que Israel empobreceu demais. Não há nenhuma outra referência na Bíblia Sagrada em que um momento que a Bíblia diz que Israel empobreceu tanto. Quando lemos o livro de Juízes, aqui no capítulo 6, nós percebemos que há a tentativa de dar ênfase que Israel empobreceu demais quando esteve sobre o domínio dos midianitas. Porque os midianitas tomavam todos os seus alimentos, todo o seu dinheiro, tudo aquilo que os israelitas ganhavam, os midianitas tomavam. Então não tinha a hipótese deles explorarem o seu potencial e se tornarem grandes na terra. Era um momento muito difícil para o povo de Israel. E Gideão, inconformado com a situação, foi malhar o trigo no lagar para que sua família tivesse o que comer. E de repente, o anjo do Senhor apareceu-lhe e disse: vai nesta tua força, tu livrarás o povo de Israel. Tu és o escolhido de Deus, tu tens muita coragem, meu jovem. Deus será contigo. Você veio apenas alimentar sua família, mas o plano de Deus é que você estivesse cá para ter um encontro, porque você é o escolhido para libertar o povo de Israel. Repara, meus irmãos, quando Deus faz Gideão entender qual o propósito daquele encontro, aí nós começamos a descobrir que Gideão tinha alguns bloqueios estruturais na sua vida. O primeiro bloqueio que ele demonstra são as interrogações que ele carregava, porque a pobreza era extrema, a dificuldade era extrema, a luta sobre o domínio dos midianitas era extrema. Então ele não conseguia entender como um Deus maravilhoso, como um Deus que tirou o povo de Israel do Egito, um Deus que tem histórias tão épicas no andar da jornada do povo de Israel, porque os seus pais os contaram, né? Já que Gideão era mais jovem. Então ele não conseguia entender a razão daquelas provações. E ele disse para o anjo: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Por que empobrecemos tanto? Porque nós estamos no domínio dos midianitas. Este era o primeiro bloqueio estrutural na vida de Gideão. Meus irmãos, muito cuidado com as interrogações que você carrega, com aquelas perguntas no fundo da sua alma que não tem resposta. Uma das estratégias de Satanás é trazer interrogações, questionamentos dentro de você que você não consegue encontrar resposta. Por exemplo, ele usou essa estratégia com Adão e Eva. Eva estava sozinha no jardim do Éden e ele chegou questionando. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Repara que Deus liberou para a alimentação do homem e da sua mulher tudo que estivesse na frente deles. Apenas os proibiu de se alimentarem da árvore do conhecimento, que é bom e que é mal. Por quê? Porque Adão e Eva ainda estavam na dispensação da ignorância. Para sair da dispensação da ignorância para a dispensação do conhecimento, deveria ser na direção de Deus, não por desobediência. Então eles desobedeceram e comeram a fruta, eles entraram na dispensação do conhecimento, na rebeldia, no pecado, e isso custou-lhes muito caro.
Mas como que isso aconteceu? Por um questionamento do diabo. Eva se sentiu no direito de dar a resposta, respondeu exatamente, mas era isso que o inimigo esperava. Colocar o direcionamento da visão dela, do pensamento dela, naquele fruto e naquela árvore. Então, muitos crentes hoje carregam esses bloqueios. Existem questões, situações da vida que acontecem conosco que a gente não consegue encontrar resposta. E normalmente estão ligados a feridas da alma. Estão ligados a situações em que nos sentimos humilhados, injustiçados, perseguidos, abandonados. E a gente não consegue encontrar respostas por quê. Imagina os crentes que até hoje sentem saudades dos seus pais que morreram. E nesse momento talvez estejam se questionando, meu Deus, por que eu tive que perder meu pai tão cedo? Por que eu tive que perder minha mãe tão cedo? Eu mesmo, muitos anos atrás, conheci um irmão na fé que tudo que ele vivia na vida de ruim, ele dizia o seguinte: se meu pai estivesse aqui, isso seria diferente. Se meu pai estivesse vivo, isso seria diferente. E eu comecei a notar que ele era uma pessoa que estava muito ferida desde que seu pai tinha morrido. Ele não encontrava respostas por quê. Mas a verdade é que a partir daquele momento, a sua fé começou a enfraquecer. Então existem milhares de cristãos que estão carregando questionamentos. Por que teve que ficar viúvo? Por que teve que ficar viúva? Por que teve que perder aquele emprego que era a bênção do Senhor? Por que teve que perder aquela oportunidade que passou para outra pessoa, que talvez você sabe que mudaria a sua vida? Existem coisas que a gente não consegue encontrar resposta. Questionamentos, interrogações que nem seu pastor, nem sua irmã, nem seu irmão, nem ninguém na face da terra, nem você mesmo consegue encontrar respostas sobre essas questões. E isso tem sido um bloqueio. Por causa dessas interrogações da vida, esses questionamentos, muitos perdem a coragem de continuar. Muitos perdem a coragem de prosseguir em frente. Muitos perdem a coragem de seguir em frente com a sua fé, de se levantarem de novo, tentarem de novo, lutarem de novo, orarem de novo, confiarem em Deus de novo. Repara o que eu disse há pouco: Satanás, ele não consegue, ele não vai resolver o problema de ninguém. Ele apenas coloca um questionamento. Será? E você já perde força. Será que vai dar mesmo certo? E você já perde a coragem. Será que vai conseguir? E você já perde aquela ousadia que você teve. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando casamos, eu estava saindo dos 20 anos para o 21, minha esposa estava com pelo menos 18, indo para 19 anos. E quando fazíamos o cortejo do casamento, saindo da igreja, uma pessoa olhou para mim e dizia, olhou para nós, não é? Noivos felizes, saindo da igreja, uma pessoa muito próxima, olhou para nós e disse: mas vocês são muito jovens demais. Vocês vão aguentar o casamento, vocês vão suportar o casamento. Olha, já lá vão 20 anos de relacionamento entre eu e Preciosa. Desses 20 anos, 3 foram de namoro, um namoro de sucesso, santificado pelo Senhor. E 17 anos casados para a glória de Deus Pai. A pergunta foi respondida, não pela nossa boca, mas pelo Senhor, o testemunho de Deus em nossas vidas. Então, muito cuidado, porque muitas interrogações que você carrega, na verdade, são as suas feridas, saindo na forma de questionamentos, são as suas mágoas, saindo na forma de interrogações que você não encontra respostas. Apenas Deus tem as respostas e Deus sabe quando e como poderá te responder. Muitas pessoas estão enfraquecidas por causa disso, principalmente quando se trata de coisas muito importantes para nós, pessoas que amamos. A gente não aceita perdê-las, e quando perdemos, não temos resposta para as nossas próprias interrogações. Não apenas pessoas, coisas, oportunidades. Muitas pessoas hoje estão sendo bloqueadas por Satanás porque carregam interrogações e não respostas. E essas interrogações acabam por roubar as suas energias, sugam a sua força, para que você não consiga confiar em Deus e buscar a Deus, adorá-lo em espírito e em verdade, como cantou aquela irmã: ainda que tirarem a minha vida, quando chegar no céu, eu te adorarei. Nós podemos seguir o exemplo de Jó,
que na hora da aflição que ele recebeu a péssima notícia que seus 10 filhos haviam morrido, que sua riqueza, os seus gados havia tudo queimado, ele simplesmente se humilhou na presença de Deus e disse: não saí do ventre da minha mãe e não chegarei para lá. Interrogações e questionamentos tem sido a ferramenta do diabo para trazer bloqueios estruturais no coração e na mente de muitos cristãos. E isso tem impedido servos e servas, repito, homens e mulheres de Deus, a fluírem na graça e a receberem o derramamento do Espírito Santo. O segundo bloqueio estrutural que nós podemos ver aqui foi quando Gideão apresenta para Deus a sua resposta. Deus falou para ele: tu livrarás o povo de Israel? E ele começa a questionar a Deus no versículo 15. Ai, Senhor meu, como livrarei Israel? A minha família é a mais pobre entre a tribo de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. Dois bloqueios muito significativos na vida de um homem e do servo de Deus. Gideão se queixou de recursos, falta de recursos. Queixou-se da sua pobreza, porque nesse tempo o povo de Israel era um povo extremamente pobre sob o domínio dos midianitas. Então ele se queixou: como que eu vou libertar o povo de Israel se a minha família é a mais pobre? A pobreza tem sido uma das queixas mais sonantes, a falta de recursos para a família, falta de recursos para o ministério, falta de dinheiro para construir a igreja, falta de dinheiro para realizar atividades do ministério, cruzadas, eventos, seminários, falta de recursos para convidar os melhores mestres, ensinadores da palavra para estarem com você na sua igreja. Falta de dinheiro para fazer as viagens que você sonha em fazer. Falta de dinheiro para fazer a reforma na igreja que você pretende, colocar toda a estrutura sonora de alta tecnologia. Falta de dinheiro para fazer a obra de caridade. Falta de dinheiro, a pobreza tem sido uma das grandes queixas de muitos cristãos e cristãs, filhos de Deus e filhas de Deus, em ministério e em família. Mas Deus tratou de mostrar para Gideão que ele poderia estar dentro de uma família pobre, ele poderia ser o menor da casa, mas isso não impedia Deus de levantá-lo para cumprir um propósito específico no ministério. A pobreza é um dos maiores bloqueios. Por que ela se tornou um bloqueio muito grande? Porque ela não afeta somente a nossa condição social. Para algumas pessoas, alguns crentes, a pobreza afetou a sua mente, entrou na sua mente e sentou-se por lá. Então eles acham que por não terem recursos, não têm condição de se levantarem para buscar a Deus. Por não terem recursos, não adianta orar e lutar. Mas a Bíblia declara que o Espírito Santo do Senhor revestiu a Gideão. Deus levantou a Gideão, revestiu com o Espírito Santo, e Deus falou para ele: quebra o poste ídolo do seu pai, quebra esse poste ídolo de idolatria na sua família. Ele quebrou durante a madrugada, e o Espírito do Senhor ungiu tanto a Gideão, que ele foi no meio do arraial e tocou a buzina, e ele convocou todos os jovens, todos os homens para estar com ele. Ele estava tão revestido do Espírito Santo que quando ele tocou a buzina, os homens que estavam espalhados sobre as diferentes tribos ouviram e tomaram conhecimento que Gideão estava chamando eles para batalharem por Israel e pelo Senhor contra os midianitas. Os jovens se juntaram a Gideão. Gideão começou a combater contra os midianitas. Gideão venceu os midianitas. Gideão livrou Israel da pobreza, livrou a sua família da pobreza, e uma grande prosperidade entrou no reino de Israel. Tudo começou porque Gideão precisou entender que a falta de recursos era dele, mas não era falta de recursos de Deus. Às vezes esses bloqueios da falta de recursos impedem a gente de
ter uma visão clara, porque a gente pensa que a falta de dinheiro que temos, Deus também não tem. É um engano. O que Gideão precisava era ser cheio do Espírito. E eu digo para vocês, servos e servas do Senhor, o que precisamos para conseguir recursos para realizar a obra de Deus é buscarmos o enchimento com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, os ceifeiros são poucos, não diz que os recursos são poucos. A Bíblia diz, os ceifeiros são poucos, mas não diz que os recursos são poucos, porque os recursos estão disponíveis, e os recursos começam quando nós, a igreja, quando nós, os servos e servas do Senhor, começamos a nos encher do Espírito Santo, porque quando começamos a nos encher do Espírito Santo, o Espírito nos dá a graça da conquista. O Espírito nos dá a graça de expandir o nosso território. O Espírito nos dá a graça de criarmos empreendimentos, de criarmos estrutura e conseguirmos alcançar o que Ele deseja, o que nós desejamos para a sua obra. O problema de Gideão e da sua família não era falta de dinheiro, era falta do Espírito Santo. A falta de um homem cheio do poder de Deus. A falta de um ungido de Deus na família, para que pudesse mudar o quadro. Então, nesse momento, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo agora, talvez esteja se debatendo com muitas necessidades, muitas contas para pagar e não tem dinheiro. Talvez você esteja olhando para a sua igreja se sentindo impotente, incapaz, sentindo que você não tem recursos suficientes para levantar essa igreja, para levantar essa família, para construir uma casa. O que eu vou te dizer, meus irmãos, é que nós temos o maior recurso do mundo, a presença do Espírito Santo. Esse Espírito Santo de Deus é o maior recurso que o ser humano precisa. É Ele que esteve na criação do planeta Terra. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 e 2, diz a Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como que Deus criou os céus e a terra? A Bíblia diz que a terra era sem forma, era vazia e estava escura, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glória a Deus. O Espírito Santo se movia sobre a terra quando não tinha forma, quando era vazia e quando estava escura. E eu tenho a autoridade para dizer para você que no meio desta pobreza, desta falta de recursos, o Espírito Santo está se movendo. Que no meio desses nadas que você tem, no meio desta falta de recursos, o Espírito Santo está se movendo. Glória a Deus. Busque a presença dele. Encha-te da presença do Espírito Santo. Como diz a Bíblia, enchei-vos do Espírito. Gideão foi cheio do Espírito, quebrou os ídolos. Gideão foi cheio do Espírito e convocou os homens. Quando ele tocou a buzina, os homens ouviram, vieram se unir a ele para combater. Você está entendendo, pastor? Você está entendendo, pastora? Você está entendendo, crente? Se você se encher do Espírito Santo dentro da tua casa, quando você tocar a buzina, a terra vai ouvir, as pessoas vão ouvir. A Bíblia não diz que os recursos são poucos, diz que os ceifeiros são poucos, mas o recurso, que é o derramamento do Espírito, está disponível. Deus fala através do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, e será que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O mesmo Espírito que providenciou o sol, a lua, as estrelas, o mesmo Espírito que providenciou o mar, o rio, os oceanos, os animais, esse mesmo Espírito está dentro de mim, está dentro de você. Quebra hoje esse bloqueio estrutural, pensando que você é pobre demais, desfavorecido demais. Quebra esse bloqueio estrutural, pensando que você é abandonado demais, que ninguém está olhando para você. O Espírito Santo de Deus está olhando para você. E a Bíblia declara: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Hoje Deus quer te encher. Hoje Deus quer encher a sua vida e quer te dar o maior recurso que nós temos. Aonde há o Espírito Santo, obras podem ser realizadas. Aonde há o Espírito Santo, a graça de Deus vem sobre nós.
Queridos e queridas, Gideão foi tomado e todas as suas objeções ficaram para trás. Se o Senhor é conosco, por que tudo essas áreas nos sobreveio? As interrogações da vida, Deus o esclareceu. Mas como vou livrar Israel se a minha família é a mais pobre e eu sou o moço mais pequeno da minha família? Deus o revestiu com o Espírito Santo, que a Bíblia diz que a terra sossegou em paz nos tempos de Gideão. E eu quero profetizar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é no seu tempo que Deus quer dar o sossego para a sua família. É no seu tempo que Deus quer levantar a sua igreja. É no seu tempo que Deus quer dar sossego para muitas pessoas. Você tem o maior recurso do mundo. Aonde tem o Espírito Santo, milagres começam a acontecer. Eu vou contar para você o que aconteceu há muitos anos atrás conosco lá em Angola, quando estávamos orando para arrecadar fundos para o nosso programa de ação social. O nosso programa de assistência social era um programa que fez com que milhares de vidas se convertessem ao Senhor Jesus. Nós morávamos num bairro em que precisávamos fazer assistência social para muitas famílias pobres. E eu não sabia por onde começar, não tínhamos dinheiro. E eu me pus a orar, a buscar a Deus, me pus a clamar o Espírito Santo durante muitos dias. E de repente, quando Deus me atendeu, o Senhor me disse, lança o desafio para a igreja. Eu falei assim, Senhor, mas o Senhor sabe, já pedimos os dízimos, as ofertas. Quem terá mais dinheiro para contribuir? O Senhor me disse, lança o desafio para a igreja. E num belo dia estávamos... Depois do culto, o culto no fim, eu lancei o desafio, eu falei, irmãos, temos pregado, isso é muito bom. Temos orado, isso é muito bom. Mas há almas que, além da oração e da palavra, eles precisam do comer e do beber. E Jesus, quando Pedro disse para despedir o povo, Jesus disse, dai-lhes voz de comer. Falta-nos cumprir uma palavra, dar de comer a esse povo. Quem pode hoje trazer a quantia de X, Y, Z? Estamos a falar de 100 reais, 200 reais, 300 reais, 500 reais. Estamos a falar de, no dinheiro da Angola, 30 mil kwanzas, 50 mil kwanzas, 60 mil kwanzas, 10 mil kwanzas. De repente, meus amados irmãos, os irmãos começaram a tirar dinheiro das suas contas bancárias. Dinheiro das suas poupanças, que era muito mais do que o dízimo que eles tinham dado. Era muito mais do que as ofertas que eles tinham dado. E eles começaram a trazer na igreja e colocando. Imagina em um culto, uma igreja levantar 5 mil reais, 10 mil reais para ação social. É uma quantia considerável. Nós juntamos aquele dinheiro todo. Compramos alimentos de toda a cesta básica e entramos naquele bairro, começando a fazer assistência. Não estou falando para família de crentes, não. Estou falando para pessoas que nunca pisaram o pé na igreja. Abençoamos os crentes, mas muito mais as pessoas que nunca pisaram os pés na igreja. Queridos, depois de alguns meses, essas pessoas, por curiosidade, começaram a ouvir a palavra e acabaram por se converter. Então, se você acha que a tua falta de recursos é a falta de Deus, você está enganado. Se você acha que a sua dependência é a dependência de Deus, você está enganado. Se você acha que a sua necessidade é a necessidade de Deus, você está enganado. Encha-te do Espírito Santo e você terá autoridade para conquistar novos territórios. Vou dar exemplo de Maria. Sozinha, sem intervenção de homem, ela não podia engravidar, mas o anjo foi claro, receberás a virtude do Altíssimo que vai te cobrir e depois vai se conceber. Ou seja, a virtude do Espírito Santo, quando chegou na vida de Maria, deu-lhe graça, autoridade para conceber. Então a virtude do Espírito Santo vai te dar autoridade para que você ganhe, para que você tenha recursos. A unção do Espírito Santo na sua vida vai te ajudar a quebrar todos os bloqueios e limitações que você tem enfrentado, seja em que área da vida for. Nesse caso de Neemias era um bloqueio
estrutural na área social, do status social. Eles eram uma família de baixa renda, nem auxílio tinha. Eles eram uma família pobre e pequena. Mas Deus derramou o Espírito Santo. E Neemias conseguiu liderar o povo para a vitória. E a terra descansou muitos anos. E eles foram aliviados. Que Deus te abençoe a quebrar esses bloqueios materiais, enchendo-se do Espírito Santo e conquistando os seus territórios. Eu me lembro de Abraão, quando ele se separou de Ló, foi embora, Deus falou para Abraão: olhe para a terra que está diante de você. Do ponto oriente até o ocidente lá será o termo da sua conquista. Tudo isso você vai dominar sobre ela. Percorra sobre essa terra toda. Porque a unção de Deus estava sobre ela, sobre ele. E quando Deus tirou o povo de Israel, o que Deus falou? Eu tirei esse povo de Israel do Egito para a terra do Eveu, dos Ferezeus, dos Jebuseus, dos Aveus. Deus deu as terras de outros povos para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava cheio da presença de Deus. Que Deus abençoe você e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Até a quinta aula, onde falaremos de Naomi. Naomi, que era uma mulher que perdeu o marido, se tornou viúva e perdeu os 2 filhos. Ela achou que era inútil, não tinha mais nada na vida para fazer. E pediu que as pessoas lhe chamassem de Mara, que significa amargura. Mas Deus usou ela tremendamente para abençoar a Ruth. E ela descobriu que mesmo sendo viúva e desfilhada, ela ainda tinha utilidade para Deus. Não perca a quinta aula. Eu aguardo você quebrando bloqueios estruturais. Serão 10 aulas. Quando você sair daqui, você terá identificado todos os bloqueios e você vai se encher do Espírito Santo e você vai conquistar território. Se o problema é dinheiro, você vai conquistar território. Se o problema é saúde, você vai conquistar território. Se o problema é edificar estruturas, construir casa, construir a sua igreja, viajar para um outro país, realizar eventos, pela unção do Espírito Santo, você vai conquistar. Deus abençoe a paz do Senhor. Como eu disse no princípio, eu sou o Dr. Walter Adriano, eu sou pastor, sou teólogo, especialista em ciências da felicidade e eu tenho trabalhado durante muito tempo como terapeuta familiar e terapeuta de casal. Tenho ajudado também crentes e vários líderes na mentoria para que eles possam desenvolver seus dons, suas habilidades, conhecerem o propósito de Deus mais profundamente e viverem uma vida de vitória. Eu tenho aconselhado muitos casais que, pela graça de Deus, hoje superaram problemas, superaram defeitos, superaram mágoas, e você também pode ser um deles. Entre em contato com a gente quando precisar, através das nossas redes sociais ou do nosso contato do WhatsApp que está ali na nossa página. Você será realmente abençoado em nome de Jesus. Até breve.